Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 18 de fevereiro de 2023. No vídeo de hoje eu vou dar dicas sobre como deve se portar e como deve funcionar um autêntico gabinete parlamentar de um representante de eleitores da direita. Claro que eu posso estar dando um tiro do pé, afinal, os parlamentares eleitos, especialmente os de direita e de primeira viagem, são poucos e talvez esse vídeo tenha baixa audiência. Mas, a você que é eleitor dos nossos parlamentares da direita, as dicas servem para você controlar e fiscalizar o mandato do deputado, do senador que você elegeu. Me deem um minuto que eu já volto com as dicas e explicações. Estou criando o clube de membros do canal e oferecendo um curso de fundamentos de ciência política e de marketing político digital. Se você tem interesse em se tornar membro do meu canal ou em frequentar o curso de fundamentos de ciência política e marketing político digital, agora eu criei uma página de cadastro para os interessados. Entre lá, deixe seus dados que você será o primeiro a saber o conteúdo do canal para os membros e o conteúdo dos cursos que eu vou oferecer. Muito bem, gente. Primeira e mais importante dica. Abandone de vez, se você tem essa ilusão, a ideia besta inventada pelo Partido Novo de que a função do parlamentar é economizar as verbas de gabinete, não preenchendo todos os cargos que o gabinete pode ter e não utilizando a verba para a eficiência do seu mandato parlamentar. O dinheiro destinado ao financiamento da atividade parlamentar já foi cobrado dos nossos impostos e o parlamentar que adere a essa ideia besta de não preencher todos os cargos do seu gabinete ou de não utilizar todas as verbas que o gabinete dispõe para um bom mandato parlamentar está cometendo um erro, porque esse dinheiro voltará para os cofres públicos e será mal utilizado pelos deputados da esquerda. Esses não vacilam, não caem nesse erro besta e sabem muito bem utilizar o nosso dinheiro para infernizar a nossa vida. Portanto, o dinheiro dos impostos já foi cobrado e está lá para ser usado e que cabe ao parlamentar que quer representar bem os seus eleitores, usar esses recursos na atividade parlamentar eficiente. Segunda dica, muito importante, cuidado com o isolamento no gabinete, especialmente se você é parlamentar federal. Não perca o pé na realidade. Brasília é uma ilha da fantasia, é uma droga viciante e aquele ambiente político viciado que existe ali no entorno do Congresso Nacional é prato cheio para tirar você da realidade. Qual a solução? Tenha uma assessoria ou uma consultoria de análise política externa com a função de criticá-lo. Constitua um conselho político de gente que não está trabalhando no seu gabinete, mas que está lá na sua base, na sua cidade, no seu estado, com um pé na realidade, observando a sua atuação parlamentar de fora, observando a cena política e lhe dizendo aquilo que você tem que ver e talvez não esteja percebendo. Escolha pessoas mais inteligentes do que você para assessorá-lo e principalmente para compor esse conselho político. Esqueça aquele tipo de gente que fica dando tapinha nas costas e concordando com tudo que você diz para lhe agradar. Escolha pessoas com capacidade de criticá-lo. Você não precisa concordar com as críticas, mas gente inteligente, como eu disse, se cerca de gente mais inteligente e de gente com olhar crítico. A crítica deve ser bem recebida e é melhor aprender com os erros dos outros do que errar e ter que se corrigir. Portanto, uma assessoria de análise política externa e um conselho político de gente com sabedoria e experiência política, olhando criticamente para o seu mandato e para a cena política, é um auxílio precioso à eficácia do seu mandato. Depois disso, pense numa chefia de gabinete. O chefe de gabinete é o seu número 2, uma pessoa da sua confiança que tem que ter uma dupla capacidade. A primeira, tem que ser um bom gestor,
gestor de pessoas, gestor administrativo do gabinete, mas também tem que ter capacidade de negociação e articulação política. A tramitação de projetos seus no parlamento ou de projetos da oposição ou de projetos de aliados, ela implica em negociação política. Não basta você ter um brilhante projeto, protocolar na mesa e esperar que esse projeto vá andar sozinho no parlamento. Você terá que articular com os seus pares, inclusive com seus opositores, e você precisará de um chefe de gabinete que tenha noção para eventualmente fazer isso no seu lugar quando você não puder fazer. Há coisas que só o parlamentar pode fazer, há coisas que ele pode delegar ao chefe de gabinete. Portanto, o chefe de gabinete é um gestor administrativo do gabinete e, ao mesmo tempo, um gestor político, alguém que representa o parlamentar em negociações dentro e fora do parlamento. Esse cargo é fundamental. Segundo, a assessoria de comunicação. Não se esqueça disso. Você se elegeu se comunicando com os eleitores. E aqui vai um recado especial, está relacionado com o que eu já falei num outro vídeo aqui, sobre menos lacração e mais oposição. Claro que você pode dar uma lacradinha, uma debochada nos esquerdistas, mas não se esqueça da prestação de contas do seu mandato. Não incorra no erro de achar que as suas redes sociais são apenas para fazer luta política e ideológica. Elas são também para isso, mas elas são ferramentas preciosas de comunicação com seus eleitores. Redes sociais são vias de mão dupla. Você se comunica com a sua base eleitoral, mas a sua base eleitoral se comunica com você também. Portanto, preste contas do que você está fazendo. Você se elegeu com um discurso, você estabeleceu compromissos com aquelas pessoas que votaram em você e você tem a obrigação de relatar as atividades de fiscalização do governo, os projetos de lei que você está propondo e de justificar por que está votando a favor ou contra o projeto A, B ou C. Utilize as mídias sociais, utilize assessoria de imprensa, não economize nisso. Pode economizar em papel, em impresso, porque as mídias sociais permitem isso, mas não economize em se relacionar bem com a imprensa, em comunicar à imprensa o que você está fazendo, mas principalmente a direita tem uma cultura excelente de redes sociais, só que quando você é parlamentar, você deve prestar contas aos seus eleitores sobre aquilo que está fazendo. Não deixe para dar explicações e prestar contas na boca da eleição, porque você não terá tempo de fazer isso nos poucos meses que antecedem uma eleição. Adote isso como regra da sua ação parlamentar. Explique o que você está fazendo, justifique as suas ações, fiscalize o governo, porque esta é uma função do parlamentar, especialmente de oposição, e conte aos seus eleitores o que você está fazendo. Depois disso, é fundamental ter assessoria jurídica. E essa assessoria jurídica tem uma atuação para dentro do parlamento e uma atuação para fora do parlamento. Para dentro do parlamento, você precisa de assessoria em técnica legislativa, gente que entende o funcionamento do parlamento, gente que entende as regras de funcionamento do plenário, das comissões, gente que entende do regimento interno. Ganha-se ou perde-se a tramitação de projetos e lutas políticas no parlamento por conhecer-se ou por desconhecer-se o regimento interno e o processo legislativo. Portanto, tenha bons assessores, gente experiente que conheça o processo legislativo, que conheça os meandros do funcionamento do parlamento. A outra dimensão da assessoria jurídica é assessoria de combate. E o exemplo aqui, para o bem ou para o mal, é Randolph Rodrigues. Eu fico imaginando, pelo volume de ações que ele colocou contra o presidente Bolsonaro durante o governo, que ele devia ter uns 20 advogados ali, só pensando em como incomodar o governo e como impedir o governo de governar.
Eu chamo isso de assessoria jurídica de combate. Portanto, não menospreze a importância dessas duas dimensões. Assessoria de técnica legislativa, que vai cuidar das coisas internas ao parlamento, e assessoria de combate, que vai assessorar o seu mandato na contestação das ações do governo, se você é um parlamentar de oposição, e na preparação de medidas de fiscalização do executivo e projetos de lei que você vai propor para dificultar a vida do governo, ou projetos de lei aos quais você vai se opor. Você precisa ter argumentos políticos e jurídicos para justificar o porquê você está se opondo a um determinado projeto. Lembre-se que um gabinete parlamentar é um órgão público e que, portanto, há uma série de questões administrativas que requerem cuidado. O seu chefe de gabinete tem que ficar atento a isso e é preciso ter uma secretaria que vá cuidar dessas questões administrativas do gabinete também. Finalmente, a assessoria local, o escritório político na sua base. Não menospreze a importância disso. O escritório político na base é uma extensão do gabinete. Lembre-se que você fez compromissos com eleitores do seu estado, da sua cidade. Portanto, nunca esqueça de fazer roteiros pelo seu estado, pelos bairros das cidades em que você fez votos. Inclusive, procure cidades e regiões nas quais você não fez voto. Imagine o seu mandato como se você estivesse em campanha permanente. O gabinete local, o escritório local, portanto, precisa de uma coordenação política, digamos, é um segundo chefe de gabinete, só que ele vai cuidar da articulação política local, receber as demandas da comunidade e gerenciar a sua agenda no estado. Portanto, esse gabinete deve ter ativistas políticos, cabos eleitorais, gente que vai representar você no interior do estado, na capital, nas regiões onde você fez votos ou onde você quer penetrar com seu mandato, de olho nas futuras eleições. Essas pessoas são seus interlocutores, elas falam em seu nome aos eleitores. São elas que agendam os seus compromissos nas suas visitas, nos seus roteiros pelo estado. Não se esqueça disso. O eleitor se ressente muito do candidato que só aparece em época de eleição e esquece dos eleitores durante o mandato. Portanto, acostume-se com a ideia de que você vai viver na ponte aérea do seu estado, da sua cidade para Brasília, e quando você estiver no seu estado, na sua cidade, você vai ter que investir grande parte do seu tempo em roteiros e cansativas viagens pelo interior do estado e pelos bairros das cidades, em contato direto com os eleitores. Preste contas não apenas nas redes sociais, mas também nessas reuniões com as comunidades locais. Ouça o que o povo tem a dizer, porque o olhar crítico do povo é fundamental para que não aconteça aquilo que eu falei no início do vídeo. Perder o pé na realidade, deixar-se iludir pela ilha da fantasia que é Brasília, viver de ilusão é caminho certo para a derrota na próxima tentativa eleitoral. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também no meu novo canal, no Rumble, um canal alternativo, é um clone desse aqui. Chama-se também Dextra Jornalismo by Paulo Moura. Se esse canal aqui for derrubado, lá vocês terão acesso aos meus vídeos, igualzinho aqui. Lembre-se de fazer a sua doação pelo Pix, gente. A coisa está crítica depois da derrota na eleição e depois do 8 de janeiro. As pessoas entraram em depressão, se afastaram da política. Eu sei que isso vai passar, que ali na frente todo mundo vai voltar para a ativa, até porque o governo Lula está nos dando sobradas razões para isso. Mas o seu Pix é fundamental para a gente ultrapassar esse momento difícil. Qualquer valor é bem-vindo. A sua doação é muito bem-vinda. Agradeço aqueles que têm ajudado com qualquer valor nesta hora de
dificuldade pela qual todos os canais da direita estão passando. Agradeço também se você puder continuar compartilhando os meus vídeos, chamando amigos, colegas, parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui já há quase 3 anos, defendendo ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Amanhã tem mais. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais, com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no clube de membros do canal Dextra.